Abaixo a sua opinião e o seu comentário. O que você acha que pode acontecer nessa partida? Quem pode ser a grande surpresa para essa partida de hoje entre Corinthians e Flamengo? Então, desde já eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal para você estar recebendo aí os vídeos do nosso canal aí no seu celular, no seu computador. E vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Sport TV, o link vai estar na descrição do nosso vídeo. Mas antes, pessoal, vamos analisar juntos aqui o que pode acontecer nessa partida, né? A maioria dos comentaristas esportivos, das notícias que nós estamos trazendo para vocês, estão dizendo que o Corinthians ele deve sim partir para cima do Flamengo. Só que a maioria também comentou que se isso acontecer, o Corinthians vai ficar muito exposto para o Flamengo, que tem um ataque extraordinário, né? Então, praticamente, nós poderemos ver uma partida que talvez não termine assim 1-0, 0-0, talvez termine aí 3-2, 2-1. Talvez vamos ver muitos gols nessa partida e eu gostaria que você deixasse seu palpite aqui embaixo nos comentários. Então bora reagir mais um vídeo domingão aqui no nosso canal. Mas assim, Cássio sabe que vai jogar, Fagner sabe que vai jogar, então Duqueiroz, Maicon, William. Você tem uma definição de 2-3, tudo bem. Aí o Roberto sabe que vai pro jogo. Você tem uma definição de 2-3, eu entendo. Agora, se você, o time todo, eu acho difícil. Sabe por quê, André? Porque o jogador de futebol, ele gosta, primeiro, ele gosta de saber que ele é titular, porque ele vai se preparar melhor. Não que ele não se prepararia se não fosse jogar. Ele se prepara, mas se prepara melhor. Eu vou dormir sabendo que eu tenho que cortar pela direita, que eu tenho que fechar o meio, que eu tenho que estar na jogada do outro lado. É diferente do pensamento do atleta. Ele treina à noite. A gente brinca isso. Às vezes a gente é derrubado no treinamento de noite. Você vai como titular, acorda a reserva no dia do jogo. Então, é importante você saber também. Agora, é óbvio que você tem as dúvidas. Tem uma dúvida se eu vou jogar, você tem uma noite inteira para pensar sobre isso, aí eu entendo. Mas que a maioria dos jogadores sabe que vai jogar, sabe. Concordo. É porque, assim, a gente já ouviu depoimentos, por exemplo, do Everton, goleiro do Palmeiras, por 2 vezes aqui no Seleção, contar que o time não... Claro que o Everton, sabe que vai pro jogo, o Dudu, mas que o time não sabia, né? O elenco não sabia quem iria entrar em campo. Aliás, querem deixar para falar mais para frente de Santos e Fluminense e seguir falando de Corinthians e Flamengo? O seu comandante. Quem coordena é ele, né? Vamos. Daqui a pouco a gente fala de Santos e Fluminense. Vamos embora, diretor. Vamos seguir falando do jogo. A gente sabe que tá escalado para falar, né? A gente tá aqui, né? Então vamos entrar nos possíveis cenários do Corinthians de hoje à noite. A gente vai falar tudo, hein? Do empate de ontem na Vila Belmiro. Que foi ótimo, inclusive. Foi um ótimo jogo. Olha, uma possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, seria Balbuena na direita e Gil na esquerda. Se jogar o Raul Gustavo, aí Gil na direita, Raul Gustavo na esquerda. E Fábio Santos, porque o Raul Gustavo sentiu no segundo tempo da quarta-feira passada contra o Atlético Goianiense. Essa é uma possível escalação, com o Maicon, Duqueiroz e o Juliano. Aí na frente o William, o Yuri Alberto, o Roger Guedes ou o Adson. A maior parte das pessoas que cobre o Corinthians entende que ele não vai escalar Roger Guedes e o William, porque ele perderia poder de marcação. Eu acho que o recado foi dado nas coletivas dele, né, inclusive. Muito bem dado. Exato. O próprio Vitor Pereira já deu a entender isso, mas como é muito difícil cravar qualquer coisa de escalação do treinador corintiano, a gente monta esse time que seria, assim, a menor das invenções. Ele manteria o esquema com o qual habitualmente ele joga, que é o 4-3-3, né? Esquema básico, é claro que em vários momentos vira linha de 5. Agora ele joga mais vezes com um volante e 2 meias à frente do que com 2 e 1. Mas assim, o desenho básico, não seria assim, estranho a nenhum dele, dos jogadores. O desenho padrão dele seria esse. A dúvida, Roger Guedes ou Adson, Balbuena ou Raul Gustavo, e também Fábio Santos ou Piton na esquerda. Fábio Santos jogou 90 minutos no sábado contra o Botafogo. Mas o Fábio Santos hoje em dia, na minha opinião, na minha modesta opinião e experiência, por um jogo desse tamanho, eu acho impossível, quase impossível. E é o corredor do Rodinei, né, Paulo? Eu sei, mas vamos deixar essas portas abertas. Né? Aí um outro possível cenário, esse aqui é o mais conservador, assim, o mais simples, né? Um outro possível cenário seria ele colocar 3 volantes no meio campo, Mansur. Esse tá como um dos meus favoritos. Em termos de favoritos, assim, tentando pensar com a cabeça do Vitor Pereira. E o que o jogo oferece, me parece que ele pode ter o Cantilho como para ter um bom passe de saída para acionar os homens de frente quando o Corinthians for sair de trás, tendo 2 jogadores de muito vigor
que inclusive deem proteção ao Cantillo, que ajudem nessa marcação aos meias do Flamengo e ter o Adson, eu sempre imaginando que o Adson tende a ser o nome pela direita, mas mais à frente, para mim, tem um ponto que é fundamental. É bom a gente mostrar a próxima possibilidade, porque, para mim, mais do que a escolha dos nomes ou do formato, é a maneira como o Corinthians vai se preparar para atacar. Eu até na reunião sugeri ter uma opção com linha de 3, formando linha de 5, por uma questão. Aí a gente teria o Lucas Piton talvez dobrando com o Fábio Santos, podendo ser um jogador mais solto para apoiar, mas eventualmente ajudando a defender o lado direito do Flamengo também pelo setor esquerdo da defesa do Corinthians. Mas por que eu estou imaginando também a possibilidade não descartável de o Corinthians ter? Pode ser uma linha de 4 eventualmente, com o Fagner e o Fábio Santos lateral e o Lucas Piton como um ponta, e aí não ser o William, ser um outro meia, e pode ser esse desenho. Por quê? Eu estou me lembrando muito de um jogo do Corinthians contra o São Paulo, no Brasileiro, em que, perguntado por que ele colocou uma linha de 5, que na época não era tão habitual, ainda numa fase inicial de trabalho do Vitor Pereira, ele disse, porque nós íamos enfrentar um time que se defende, que normalmente joga em losango. Na época, o São Paulo do Rogério Ceni jogava em losango, não jogou porque o Rogério, reagindo à escalação do Corinthians, entrou também com uma defesa com uma linha de 5. O fato é que ele disse, contra um losango, eu acho importante a gente alargar o campo. Então tem duas questões para mim. Seja com essa linha de 3, saindo com 3, ele tende a ter dois alas muito abertos e estabeleceu o que o Corinthians teve de melhor nos seus melhores momentos da temporada. O Corinthians tem um ano acidentado, difícil de suprir lesão, mas os melhores momentos do Corinthians ele tem algo que pode encaixar contra a maior fragilidade de um time que joga em losango, que é se associar pelos lados do campo e atacar as laterais. Por quê? Um losango tende a ter um time mais estreito do que um time que defende em 2 linhas de 4 para marcar a largura toda do campo. Então eu acho que, seja qual for a formação, num 4-3-3 ou na linha de 3, ele vai tentar sempre ter a saída pelo lado, alargando seja com alas na saída com 3 homens ou no 4-3-3, tendo sempre a combinação lateral, meia pelo lado e ponta. No caso, Fagner, Duqueiroz, Adson, Fábio Santos, Maicon, William pelos lados, tentando atacar os lados do Flamengo, o setor que tende a ficar menos coberto de um time que defende com losango. Para mim, mais importante até, acho que é fundamental essa discussão sobre a possível escalação, porque é um Corinthians muito mutante. Mas fundamental é a forma. O Corinthians tem uma arma que pode machucar o Flamengo, embora o Flamengo tenha recentemente atuações melhores. É um time muito mais consolidado no momento e com recursos técnicos muito grandes. Agora, não dá para desprezar essa arma do Corinthians, essa capacidade de se associar pelo lado, que foi o ponto que o time mais evoluiu com o Vitor Pereira nos seus melhores momentos. Outra opção, por exemplo, é manter o desenho básico do time, colocar como atacante pela esquerda o Piton. Isso, como ponta. Passar o William para a direita e você mantém o desenho básico. Cara, a gente só vai saber isso quando o time entrar em campo, porque até o momento em que a escalação for anunciada, a gente vai ficar em dúvida sobre como os jogadores poderão ser dispostos na escalação do Vitor Pereira. Já o Flamengo, todo mundo que cobre o dia a dia da equipe crava. Flamengo, nenhuma dúvida, é o Flamengo que vem jogando, com os reforços ainda como opção de banco. Então é Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes, Gabriel, Pedro e Arrascaeta. Uma escalação que impõe respeito. Você é o chato do campinho, antes, só. Diga. O Arrascaeta... Aí sem losango. Isso, é o Arrascaeta por trás de Pedro e Gabriel. Mas posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma colocação assim? Claro. Que você gosta muito de trabalhar em cima disso. Esse losango que se fala tanto do Flamengo, né? Essa questão de Flamengo agora joga com losango. Esse losango é no início para foto, né? Claro, não é um jogo de totó. Totó, né? Que Isso, pessoa, claro. Porque a maioria das vezes em que eu vejo o lado ofensivo do Flamengo, maioria, o Arrascaeta, muito difícil ele tá preso dentro da área. Ele sempre saindo pela esquerda, sempre saindo pela direita. Atacar, mas é que o Flamengo muitas vezes... Qual é a questão? Com exceção do último jogo com o Atlético Goianiense, que era um time modificado, Sim, e o Flamengo pressionou o adversário com 4 homens na frente, o Flamengo muitas vezes tem tido o Gabigol e o Pedro com o Arrascaeta fazendo uma pressão entre, por vezes no volante, por vezes um pouquinho pelos lados, mas fazendo 3 homens na frente. E ele retomando a sua posição como meia central na hora de defender. Então o Flamengo, de fato, defendia com o time, não como 2 linhas de 4, Sim. como é habitual, mas mais próximo do losango. Então você está dizendo que o losango é quando o Flamengo está sem a bola.
É como ponto de partida para o time se orientar. Porque ofensivamente, quando ele tem a bola... Ofensivamente, o Rascaeta se move na direção da bola. Exatamente. Para agrupar em torno da bola. E até porque eu acho que ele cresceu tanto, aliás, nem sei se pode falar se o Rascaeta cresceu tanto, porque ele está jogando há muito tempo. E porque ele está com a liberdade, que ele se aproxima do lado esquerdo como ponta, ele vem por dentro para fechar com o Pedro, vai pelo lado direito. Quantas vezes ele está fazendo jogadas com o Gabriel pelo lado direito? O próprio Everton saindo para ser um construtor atrás, né? Quase que um meia, de um volante que a gente falava na minha época. Então, assim, eu acho interessante essa palavra losango, mas eu vejo o Flamengo na frente com uma capacidade muito fluida, uma mobilidade incrível. Refizemos, tá? Para o Mansur não precisar ser o chato do campinho, a gente fez o losango no meio campo do Flamengo. Você vê? E isso sem falar, isso que o Mansur também colocou aí na marcação, que está me chamando também a atenção, é como o Flamengo está se recompondo rápido para esse sistema, né? O Flamengo os times da frente estão trabalhando muito bem. Exatamente. Então, isso que está me chamando a atenção. Se recompõe e tenta roubar essa bola, né, Mansur? Aqui, ó, dentro do campo. Então, você não expõe tanto Felipe Luiz, o próprio Léo Pereira, que cresceu, o Davi Luiz fez uma partidaça com outra coisa. Então, até o setor defensivo melhorou com esse aspecto. E os homens de frente têm impedido a bola de chegar aos laterais para que não seja explorada essa questão da marcação no meio. Uma diferença que a gente nota dessas novidades das duas equipes é que os reforços do Flamengo vêm para ser opção nesse primeiro momento. Entraram em campo, convenceram, também, professor, estou aqui, mas eles são hoje opções. E o Corinthians tem gente que chegou para ser protagonista, para resolver o duelo de mata-mata, Paulo. Exato. E essa é uma das dificuldades que tem, né? Para você encaixar esses jogadores logo tão rápido assim. Você pensar de um lado do Flamengo, André, você estava vendo os números aqui, não só as vitórias, né? O número expressivo que o Flamengo aumentou, mas a maneira que o Flamengo joga, né? A performance, como o Flamengo está jogando bem, como o Flamengo está acreditando no seu jogo. Né? O Dorival, como você falou, dos jogadores do Flamengo que chegaram, que entraram bem. O jogo do Vidal foi muito bom contra o Atlético Goianiense. O jogo do Cebolinha também. Não teve muitos espaços, porque o Atlético não deu. O Dudu marcou ele muito em cima nesse jogo, mas é um jogador que vai agregar muito ao Flamengo. E o Dorival, com certeza, vai dar moral ao time que está jogando bem, conhecendo o Dorival como eu conheço. E do lado do Corinthians, a pressão, né, de um futebol melhor, apesar que eu repito isso, é importante o torcedor do Corinthians, o que está fazendo com o time, entender um momento, as dificuldades que teve o Corinthians durante todo esse percalço, né, de um treinador que teve que mudar a sua maneira de jogar, encaixar esses jogadores, né, tentar entender uma fórmula, porque o Corinthians não tem uma fórmula definitiva, mas ele tem várias, ele tem algumas, e isso pode acontecer, eu achei isso importante. Né? O Mansur colocou 3 maneiras de jogo ali, e pode ter certeza que ele vai usar, no mínimo, dentro desse jogo, 2. Com certeza, dentro da partida, porque é um treinador que entende o momento do que o jogo pede. Eu acho que a grande diferença, embora o Corinthians tenha tido boas notícias nessa caminhada, desde que se soube que haveria esse Corinthians e Flamengo hoje, o Corinthians teve boas notícias, teve volta de jogadores, teve a chegada de reforços. Mas ainda assim, eu acho que os dois caminharam por caminhos um pouco opostos. Eles trafegaram por caminhos um pouco opostos. Porque o Flamengo foi uma espécie de consolidação de uma forma de jogar. O Flamengo teve atuações de muito alto nível que deram essa sensação hoje de que a gente não tem dúvida sobre o 11 que entra em campo. Embora você pudesse até... Eu tinha alguma expectativa de que o Vidal começasse o jogo, já conversando com as pessoas que cobrem o clube, isso parece uma ideia de momento descartada ele começar esse jogo. Me parece até que era uma ocasião que tinha muito a ver com o que ele pode agregar ao time, era um jogo que ele se encaixava bem. Você faria isso mesmo com a pouca rodagem dele no futebol brasileiro? Eu teria 2 dúvidas para fazer isso, por isso que eu estou aqui, tem gente da comissão técnica tomando essa decisão. Claro. A minha dúvida é um jogador que está muito habituado a esse tipo de jogo. Como seria o nível de competitividade para 90 minutos nesse jogo? É o cara que jogou quantas Champions na vida? Ele jogou agora os 2 últimos jogos contra o Liverpool. Na minha opinião, ele foi o melhor da Inter. Isso. Jogou muito. Isso. Então, assim... É óbvio que a casca que ele tem, André, só passando por uma sua a casca que ele tem é importantíssimo num jogo como esse. Nas quartas de final contra Exatamente. Ele jogou muito nas 2 partidas. Só que assim, a casca que ele tem para um jogo como esse, e é um jogador que cresce. Pode ter certeza. Legal você falar isso, porque ele não era tão utilizado no Campeonato Nacional, mas no mata-mata pesado ele foi protagonista. O jogo da volta ele foi muito bem. Porque ele já demonstrou isso, né? Ele por característica, por perfil de jogador, ele é jogador de jogo assim. Só que aí o Dorival, se eu pensasse muito, eu pensaria em colocá-lo.
Mas aí você perde, porque o time que vem tão bem, você perde o grupo, você perde o ambiente. E o Dorival não vai fazer isso acontecer. Ele pode entrar no jogo, mas no time titular eu duvido. O time tem que ter certeza que vai melhorar com o Vidal. E talvez não tenha tido tempo, nem utilização em outros jogos pro time do Flamengo titular sentir isso, né? O Vidal não tem participado tanto, ele tem entrado eventualmente, ajuda o time a melhorar um pouquinho, mas acho que os demais jogadores ainda não têm certeza que o time vai melhorar com ele nesse atual estágio. Então é isso que o Paulo está falando, né? É melhor o Dorival manter essa equipe, levar para esse jogo aí o time que vem jogando. Só um detalhe desse mês, o Corinthians perdeu um titular, né, gente? O João Vitor foi vendido no início do mês. Então teve esse impacto também na defesa do Corinthians, que repôs bem para mim com o Balbuena, mas que chega com outro contexto, ainda sem o ritmo ideal. Mas o João Vitor era titular da defesa, inclusive foi titular na Bomboneira, no jogo da classificação das oitavas. Pois então, Henrique, mas o Corinthians melhorou naquele dia. Quando sai o João Vitor e entra o Gil, o Corinthians melhorou já naquele dia